Essa maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família, amém, queridos? Beleza, manhã maravilhosa estarmos aqui na casa de Deus para essa celebração. E hoje temos aqui uma convidada especial que vocês não conhecem, irmã Eva. E hoje, quem lembra o que nós comemoramos hoje, hein, gente? Nem se passa na cabeça, né? Dia Nacional Combate, vamos dar as dicas assim, né? Quem falou? Quem falou? Glauciete. Também, Glauciete, você está aqui, né? Está sabendo de tudo, né? Então, mas valeu. Então, irmãos, um assunto seríssimo, né? Vamos ouvir, né, uma psicóloga, né, de respeito, né, que lida com esse assunto, que trata de pessoas, para nos trazer cada vez mais despertamento, visão, e ajuda essas pessoas, prevenção, né, e ajuda quem passa por esse tipo de problema, que a gente pensa que está longe de nós, não está não. Então nós vamos orar mais uma vez. Rosângela está falando lá em Itaguaí sobre esse assunto, né? Pastor Davi está em Vila Velha, pregando também, né? Então a família está separada. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção que é a irmã Eva, aqui nesta igreja e no teu reino, Senhor. Pedimos que tu possa usá-la mais uma vez, com teu poder e graça. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos. Mês da família, nós estamos, durante esse mês tendo várias atividades, e por que não no mês da família, que nós estamos nos divertindo, como ontem teve a caminhada lá no Parque da Catacumba, que foi muito legal, e outras atividades que nós ainda teremos durante esse mês, tentar pensar um pouco mais sobre essa questão, esse tema. Algumas pessoas, Glauciete foi a única que conseguiu, falar o tema, mas um tema tão importante, um tema difícil de tratar, porque não é uma coisa fácil a ser tratada, a ser conversada, a ser falada, mas que é muito importante que a gente aprenda sobre o assunto, para que a gente possa ensinar sobre o assunto e para que a gente possa evitar. Brasileiros não estão muito acostumados a lidar com prevenção. Nós lidamos geralmente com o problema quando ele já aconteceu e aí as coisas já estão fora do controle, e aí a gente tenta estratégias para consertar as coisas. Mas o ideal é que nós aprendamos a lidar com a prevenção. Mas nós só aprendemos a lidar com essa prevenção através do conhecimento, através da educação, através da informação. Por isso que é tão necessário que a Igreja de Jesus Cristo se preocupe em trazer esses assuntos, em lidar com esses assuntos, em aprender a como lidar com as pessoas nessa situação. Então, nós somos agentes de educação e de transformação do mundo. Não são só os professores, não são só os profissionais, que às vezes é muito fácil para nós falarmos que os profissionais vão cuidar, obviamente, que os líderes têm que cuidar, mas cada um de nós, como indivíduos, somos importantes nesse processo. E devemos assumir essa responsabilidade de evitar que isso aconteça. Porque a família, ela precisa ter a missão de educar, proteger e agir. 3 coisas muito importantes. Quando temos filhos, nós educamos, nós conversamos com nossos sobrinhos, nossos liderados, as pessoas que nós lidamos na escola, lidar com crianças e adolescentes. Nós não estamos falando só de crianças. Esse dia foi separado para o combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Então, até 18 anos, até 17 anos, é considerado adolescente. Então, a gente vê as estatísticas, toda hora que nós ligamos a televisão, nós ouvimos notícias e notícias. Nós ficamos chocados com tanta coisa que está acontecendo. E, às vezes, a gente fica imaginando que isso acontece do portão daqui para fora, mas muito longe de nós. Não. Isso está acontecendo em todos os lugares.
a gente vai perceber que dentro de casa, infelizmente, é onde os índices estão crescendo. A maioria dos abusos são dentro de casa, por pessoas conhecidas. Pessoas que deveriam proteger, que deveriam cuidar, que deveriam amar essas crianças e esses adolescentes, são as pessoas que estão, na maioria, cometendo esses abusos. A gente pensa que é só no pedófilo, a gente pensa só no criminoso, hediondo, que isso é um crime, mas a gente não pensa que são pessoas comuns, pais, mães, porque mulheres também, embora seja o menor número, também cometem abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Tios, professores, uma infinidade de pessoas dentro desse contexto. Então, nós vamos começar dizendo que a gente precisa aprender sobre esse assunto. Primeiro, diferenciar o que é abuso e o que é exploração. A exploração também é um tipo de abuso, mas a exploração está mais ligada ao fato de quando, além de abusar, de desrespeitar, desmerecer essa criança e esse adolescente, ainda se ganha dinheiro. Então, a gente chama isso de exploração sexual. Ganha-se dinheiro. A gente ouve histórias de crianças que são crianças e adolescentes, né? A gente vê isso direto na TV, que são raptadas, que são levadas de suas famílias, que depois não encontram mais, ou encontram e depois sabem de histórias envolvendo abuso e exploração. E isso é feito na internet, isso é feito em vários lugares. Então, não é só abuso, a gente pensa só na violência física, mas não é só quando chega ao ponto de a criança ser agredida fisicamente, porque o abuso também ele pode ser psicológico. Normalmente, quando uma criança está sendo abusada, né, ela é abusada desde criança, que ela não consegue falar sobre esse assunto, porque não é um assunto confortável, é uma coisa que machuca, é algo que magoa, é algo que fere. Então, as pessoas têm muitas dificuldades de lidar. E a gente vai percebendo isso, dessa dificuldade. No consultório, a gente tem muitos casos, mas não é só no consultório, irmãos. Nas igrejas, quando a gente conversa, quando a gente lidera, a gente trabalha com mulheres aqui na igreja, a gente percebe isso acontecendo. E a pessoa vem sofrendo calada. Ela não consegue se libertar, ela não consegue falar. E a gente vai ver por que isso acontece. A gente precisa entender que, às vezes, o abuso também é confundido, ou esse abusador, ele tenta passar para essa vítima que é carinho, que é cuidado. Então, a pessoa, às vezes, está sendo abusada e ela nem percebe o abuso. Porque é o pai, porque é o avô, porque é o tio. São pessoas que estão nas festas de Natal, de Ano Novo, Dia das Mães, os encontros familiares. Não é fácil lidar com esse tipo de assunto. Na psicologia, a gente tem no Código de Ética uma facilidade que eu considero que seja, de não ser obrigado a atender qualquer tipo de paciente que você não se sinta confortável com o assunto trazido por ele. Eu não me sentiria à vontade. Eu já lidei com pacientes criminosos e violência, de outros aspectos. Mas com crianças, eu confesso para vocês que é muito difícil. Ouvir uma pessoa descrever um estupro, descrever como ele se sente bem com isso, para mim, é muito duro ter que enfrentar essa situação. Eu, graças a Deus, nunca tive que enfrentar isso. Mas, se tivesse, da primeira vez que se a pessoa entrasse, ele ou ela, e começasse a falar sobre o assunto, eu iria pedir desculpa, iria falar para ele que iria passar ele para outra pessoa, com toda a educação, que pudesse atender ele de uma melhor forma, porque eu não consigo fazer isso. E nós também precisamos entender as nossas limitações. Então, para mim, isso é muito doloroso. Mas a gente precisa dar ouvido a essas pessoas, para que elas se sintam num ambiente seguro, para que se sintam à vontade para tocar nesse assunto. E aí a gente pensa nesse ambiente seguro, e a gente pensa na nossa família, na nossa casa. Como que está o ambiente da nossa casa? Muitas vezes,
citando que não é fácil falar sobre o assunto, há momentos que essa criança, esse adolescente, ele quer falar sobre. Ele está ali, ele leu alguma coisa, ele foi despertado por alguma coisa, ele toma esse impulso de coragem e quer falar. Mas quando ele chega para a mãe, para o pai, para um avô, uma avó, alguém que esteja ali que ele se sinta seguro, a pessoa está ocupada, a pessoa está trabalhando, a pessoa está cozinhando, a pessoa está vendo TV, se divertindo. E aquele momento, quando ele queria falar sobre o assunto que ele tomou a coragem, aquele momento vai embora. Ele guarda tudo de novo. Ele sofre tudo de novo. Não é incomum, muitas vezes, adolescentes e crianças chegarem no consultório e falarem, nós precisamos criar um vínculo com essa pessoa para que ela se sinta à vontade, que ela sinta a confiança para falar. Nós temos uma ética profissional que nós não podemos, ouvimos aqui, a gente vai transmitir isso. Não, mas a gente precisa levar esse paciente a acreditar que ele precisa conversar com ele até que ele se sinta pronto para falar sobre o assunto com os pais. A gente traz os pais para o consultório, conversa, e muitas vezes a gente ouve dos pais a seguinte frase: mas eu fico tão triste, porque ele nunca, ou ela nunca teve coragem de falar isso para mim. E aí a gente volta, às vezes ele quis falar. Às vezes ele viu um momento para falar, mas justamente quando ele chegou para se abrir, ele não conseguiu fazer isso. Porque as pessoas em que ele encontrou essa confiança estavam atarefadas demais, estavam preocupadas demais. Então, o ambiente que a gente está criando dentro da nossa casa é muito importante. É algo que deve levar a gente a refletir. Como que está sendo o ambiente dentro da minha casa? Eu gostaria que os meninos colocassem aí sobre o Maio Laranja, que essa campanha também tem sido feita no Brasil, já tem 25 anos, irmãos, e muitos não conhecem. Hoje a gente fala sobre o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas durante o mês de maio, há 25 anos, vem sido trabalhado prevenção, campanha. E por que a gente desconhece esse assunto? E por que a gente não fala? A gente só vê os casos na televisão, nas mídias, e a gente não conhece, a gente não se preocupa, a gente não se informa. E eu fico pensando que se nós nos apropriássemos dessas informações para poder ajudar outras pessoas, se nós entrássemos nessas campanhas como filhos de Deus, porque somos filhos do Senhor, se nós assumíssemos essa responsabilidade de abraçarmos, de amarmos, de fazermos alguma coisa também, a gente não faz. Já perceberam isso? Quando fala assim, outubro, dá um exemplo. Vamos trocar a nossa foto por uma foto de quando você era criança, no Facebook, né? No Instagram. Troque a sua foto de quando você era criança. Você vê todo mundo lá colocando uma fotinha de bebê. Você nem consegue... fulano está aqui. Nem consegue reconhecer. Por que você não pode colocar durante o mês de maio, se você se informar, só um laranja lá na sua foto e colocar lá, conscientização? Porque talvez você não conheça. Que existe essa preocupação, que estão sendo implementadas formas de combater. Polícia Federal, né, os policiais que a gente sabe que tem aqui na igreja, sabem disso, né, que eles também podem ser acionados nesse caso de uma denúncia. Então, assim, nós precisamos entender que temos responsabilização sobre o assunto. Que podemos também nos engajarmos de fazer diferença. Nós aqui temos o projeto Abrace, né? Que é o projeto que a gente lida com as crianças, que é uma outra história. Mas foi o quê? Necessário que a gente conhecesse, que a gente quisesse fazer alguma coisa. Eu já participei em outras igrejas de atividades que envolviam cultos e que depois a gente dividia em grupos, né? Celebrando a recuperação e outros eventos que tem em igrejas, para a gente tratar desses assuntos, para a gente abrir um espaço para que essas pessoas se sintam seguras o suficiente para se abrirem, para falarem sobre o assunto. Porque isso é importante. Como é bom, como é gostoso ter um ar-condicionado, sentar aqui, ouvir a palavra do pastor Tadeu, dos outros pastores. É abençoado.
gente se emociona, a gente chora, a gente louva a Deus, levanta a mão. Que coisa maravilhosa. Você sabia que existem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, que elas vêm aqui, elas também gostam da palavra, elas também amam levantar as mãos, mas elas estão sofrendo? Que às vezes por trás de um sorriso, de uma simpatia, há sofrimento. E nós estamos tão ocupados em passarmos de largo, passarmos do lado sem percebermos uma mudança de comportamento, e às vezes até mesmo dentro da nossa casa. Os nossos olhos, os nossos olhares, eles precisam ser melhor trabalhados. A gente precisa aprender a olhar para os outros. Nós vivemos num mundo muito individualista. O meu primeiro, para mim primeiro. Mas e o outro? A palavra do Senhor nos ensina a amar o próximo. O próximo, às vezes, nem é o nosso amigo, né? Pode ser o nosso inimigo também, que a palavra diz que a gente tem que amar. Mas a gente está se importando com esse próximo? A gente está ampliando esse nosso olhar? A gente está se preocupando com os outros, além de nós mesmos? Será que nós estamos fazendo isso? Então, é algo que a gente precisa refletir e pensar sobre isso. Falar sobre o maio amarelo. Vocês estão vendo essa florzinha, né? Não sei se consegue apagar a luz, mas é maio laranja. De que maio amarelo, gente? É setembro, eu falei amarelo, né? É maio laranja. Essa florzinha, ela é o símbolo desse mês, desse maio laranja, para falar sobre esse assunto. E a gente tem algumas questões. Pode passar o segundo slide, por favor? Pode passar? Ah, já passou, porque ali não passou. 1 em cada 5 crianças. O que será que significa crianças e adolescentes? Quando eu falar crianças, vocês sabem que eu estou falando de adolescentes também. 1 em cada 5 crianças. O que vocês acham que é isso? Pode passar. 1 em cada 5 crianças. Este é o número de crianças brasileiras antes dos 12 anos de idade que estão sendo vítimas de abuso sexual. Parou para pensar? 1 em cada 5? Isso não é um número pequeno, irmãos. Infelizmente, é um número muito grande. Pode passar. Por favor. A maioria dessas violências são causadas por pessoas próximas, dentro do convívio intrafamiliar, pessoas que estão no convívio de crianças e adolescentes que observam onde estudam, que observa a rotina de ir, de vir, que aproveita o momento quando estão sozinhos. Nós sabemos de casos que acontecem toda hora. Pode passar, por favor. Muitas vezes não há gritos nem marcas visíveis, mas existe um corpo em silêncio pedindo socorro. É muito fácil para nós olharmos uma ferida, né? E vermos que ali tem uma ferida que precisa de tratamento, que precisa de curativo. Mas a ferida emocional que esses traumas causam não são aparentes, não estão aqui para a gente ver. Estão lá dentro, estão guardadas. Por isso que a gente está falando da importância de nós ampliarmos a nossa visão, de nós olharmos à nossa volta, de nós tentarmos perceber. Mais uma vez, eu volto para reforçar esse assunto. O profissional vai tratar o assunto. Mas você, como pessoa, pode identificar pessoas. Entendem a diferença? Você não vai conseguir tratar uma pessoa que sofreu abuso, porque o trauma é muito grande, e isso faz com que a pessoa sofra durante a vida inteira, quando ela não trata. Mas você pode ajudar a identificar. É sua responsabilidade. Até quando as pessoas se omitem, também é crime. Então, a gente precisa entender, teu olhar, você está sentado aí, olhando para mim, olha para você. E eu lembro de um fator que aconteceu. Uma vez eu estava no Parque Shopping, faz bastante tempo. E, passando do lado de uma família, eles estavam grudados de braço, um com o outro, assim. O pai, a mãe e uma criança que devia ter menos de 10 anos. E você andando no shopping, normalmente, de repente, você passando do lado dessa família, o pai vira e dá um tapa no rosto dessa pessoa, da mãe.
Mas foi uma coisa tão rápida, tão repentina, que eu passei e levei um susto, eu fiquei parado. Meu Deus, o que é isso? E o mais incrível, aquelas pessoas não se moveram. Aquelas pessoas continuaram assim, ó, andando grudadas nele, como se nada tivesse acontecido. Medo, coação, intimidação, sim. Mas vocês sabem que, naquele momento, aquilo foi tão repentino e eles sumiram, porque é uma coisa assim que acontece, se você não faz alguma coisa, se você não tenta fazer alguma coisa, aquelas pessoas somem. E quando eu fui me dar conta do que estava acontecendo, que eu olhei em volta, eles tinham desaparecido. E vocês não sabem que culpa que isso produziu no meu coração. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, foi na minha frente. E eu não tive como reagir para fazer alguma coisa. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para que você entenda a sua responsabilidade. Existem pessoas doentes, existem pedófilos, existem pessoas cruéis que contam com a impunidade. Infelizmente, uma realidade no nosso país. Impunidade, não são punidos pelos crimes. A lei existe todo um aparato legal, porém, muitas vezes essas vítimas elas não se sentem à vontade para falar sobre isso, porque a fala delas é desvalorizada. Quando elas chegam numa delegacia, quando elas vão procurar alguém para falar sobre o assunto, muitas vezes as pessoas, na delegacia, eu já ouvi muitos relatos de mulheres e de adolescentes falando, tem certeza que isso aconteceu? Como que você estava vestido? Não interessa. Ninguém tem o direito de violar ninguém. Infelizmente, a gente tem essa cultura brasileira. Que a mulher, ela se oferece quando ela se veste de alguma forma, então ela está pedindo para ser abusada. Isso não existe. Nós não podemos compactuar com esse tipo de ideia. Então, essa pessoa vai tentar falar sobre o assunto e, às vezes, com alguém da família, e essa pessoa diz para ela assim, não fala isso, não. Olha, você vai destruir o casamento da sua tia. Olha, a sua avó, o que ela vai pensar de você? E aí, aquela pessoa que ela esperava que ela fosse acolhida, que ela fosse ouvida, que alguém desse uma luz para ela, o que acontece com essa pessoa? Ela nunca mais fala sobre aquele assunto. Até ter uma oportunidade de alguém, de alguma maneira, e que ela vai conseguir se abrir. Então, queridos, precisamos pensar sobre isso. Pode passar, por favor. A gente vai falar sobre os números do abuso infantil no Brasil. Pode passar? Famílias e conhecidos são responsáveis por 68% dos casos de violência. Sabe, de 100, 68% dentro da família? Dentro de casa? Pode passar. De acordo com os documentos, a casa das vítimas é o local de ocorrência. 68%, 70% dos casos de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos de idade. E até antes dos 19, como está descrito na imagem. Pode passar, por favor. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ouvir, aprender a ouvir. Isso é difícil? Acho que na nossa geração está sendo difícil a ouvir as pessoas. A gente não tem o quê? Fala mais alto aí, que alguém falou. Paciência. Quem tem paciência de ouvir o outro aqui, levanta a mão. Gente, ninguém levantou, disfarça. Algumas pessoas. Gente, a gente não tem paciência de ouvir o outro. Às vezes uma pessoa, né, ela está tentando falar sobre o assunto, mas ela é prolixa. Então, ela vai falando, contando uma história que está lá, não sei aonde, porque ela está com vergonha de falar sobre o assunto. Então, ela começa a falar, quando eu era pequena, e que não sei o que lá. E você já está assim, aí você passa alguém, oi, fulano. E aí, depois eu falo contigo. Era o momento que talvez ela conseguisse falar sobre o assunto, que estava pedindo ajuda e não consegue obter. Nós não temos paciência, precisamos aprender a desenvolver paciência. Então, ouvir com atenção, estender
um pouco de nós mesmos para essas pessoas com uma simples escuta. Oportunizar essa pessoa de falar. Manter a calma, porque às vezes nós ficamos desesperados. Aí um alerta para os pais, os avós. Sabe por que muitas crianças não falam sobre abuso ou sobre exploração, sobre qualquer coisa que esteja acontecendo com elas, muitas vezes? É porque, de uma forma, obviamente, já falei da minha dificuldade de lidar com uma pessoa, a gente fica revoltado. Então, se uma pessoa que está próximo de nós começar a falar sobre o assunto, a nossa vontade é fazer o quê? Vamos lá! E, às vezes, eu lembro que eu falava tanto isso para minha filha. Olha, se alguém mexer contigo, eu vou matar. Que não sei o quê. O pai dela também cometia esse erro. Porque acaba sendo um erro. Isso faz o quê? Intimida. Nossa, se eu contar para o meu pai e para a minha mãe, ele vai lá e vai matar a pessoa, vai ser presa, eu também vou ficar sem pai, sem mãe. E aí, olha o que a gente está fazendo. A gente está pensando que está protegendo, que está oferecendo um lugar de segurança, mas a gente não está. Então, a gente precisa manter a calma. Respira mais uma vez. Você é filho de Deus, pede orientação, pede que o Senhor trabalhe isso no teu coração. Tenha calma para ouvir essa pessoa. Por mais difícil que seja, porque não é uma coisa fácil. Muitas vezes, quando eu tenho tido essas experiências no consultório, eu tenho que colocar a língua no céu da boca para a lágrima não descer. Junto com aquela pessoa que está chorando. Porque ali eu preciso representar segurança, acolhimento. E como é difícil. E imagino que para um pai, para uma mãe, para uma pessoa próxima, querida, ouvir isso não seja fácil, mas precisamos aprender a manter a calma. Lembra de criar um ambiente de facilitar, um ambiente facilitador para que isso aconteça? É esse tipo de coisa. Pode passar, por favor. Leve a sério tudo o que for dito. Vou dizer para vocês, existem casos que uma pessoa pode inventar. Ela está com raiva, ela está chateada com alguma coisa que aconteceu. Existem pessoas que inventam casos de abuso? Existem. Mas eu quero dizer para vocês que são a minoria. E, geralmente, essa pessoa tem algum tipo de problema que precisa ser tratado. E inventar uma coisa tão grave sobre alguém. Mas isso existe? Existe. Mas a gente precisa levar a sério, porque aquilo, pensando que aquilo pode ser uma verdade, com cuidado. Porque a ideia de trazer o assunto não é nos desesperarmos, não é tentar usar as nossas próprias forças, não é estourar e brigar e falar. Não. Não é essa a ideia. É a ideia de entender. Eu preciso fazer o quê? Preciso ouvir, preciso acreditar, preciso manter a calma, preciso ter paciência, preciso levar a sério o que aquela pessoa está dizendo. Investigar. Será que é realmente uma verdade que essa pessoa está falando? Será que é um exagero? Será que ela está inventando uma história? E deixa eu falar uma coisa para você. Você não é obrigada a saber de tudo. Eu não sou obrigada, nem eu sou obrigada a saber de tudo. O pastor não sabe de tudo. A questão é, a gente pode pedir ajuda. Se eu não sei lidar com a situação, com qualquer situação, mas principalmente com essa situação, eu posso recorrer. Estamos falando da igreja, dentro da igreja, a líderes, ao pastor, a profissionais que existem aqui dentro dessa igreja. Não só psicólogos, mas existem policiais, existem advogados, existem outros profissionais que também podem ajudar a identificar, a encaminhar, a orientar. Então, o fato é, eu não sei como fazer, mas eu estou percebendo essa situação, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou pedir ajuda, eu vou falar com o líder, eu vou falar com o fulano de tal. Mas uma coisa que eu queria ressaltar também, o cuidado de não falar para qualquer pessoa. Porque, às vezes, uma coisa que seria para ajudar, seria para facilitar a fala, a escuta dessa pessoa, pode se transformar numa fofoca, pode se transformar numa coisa que, ao invés de
ajudar essa pessoa, piore ainda mais a situação. Procurar a pessoa certa, pessoas de confiança. Pessoas que você sinta confiança de falar isso. Aqui na igreja a gente tem a Rosângela, tem eu, tem a Andressa, temos outras meninas que também estão se formando, e outras que também são dessa igreja, que você pode procurar, com certeza. A gente vai parar, vai sentar, vai ouvir você. Vai ouvir o que você está trazendo, ou talvez algo que seja seu. O caso, né, o 18 de maio, por que o 18 de maio? Porque exatamente em 1973, uma menina de 8 anos, chamada Araceli, ela foi lá no Espírito Santo, lá em Vitória, ela foi abusada por jovens de classe média, e esses jovens foram julgados e absolvidos. As testemunhas do caso, elas foram, a maioria delas, assassinadas, e as outras se omitiram, porque não estavam com medo de serem mortas, e esse caso, até hoje, não teve solução. Nós temos uma lei federal sobre o assunto, e a gente pensa na impunidade do nosso país. Quando foram pensar em fazer, escolheram esse dia, porque foi exatamente nesse dia que essa criança foi raptada, abusada, assassinada. E até hoje, desde 1973, esse crime não foi resolvido e as pessoas viveram impunes. Viveram suas vidas, construíram suas famílias, trabalharam, viajaram. E quantos estão trabalhando, viajando, pais de família, vivendo suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Por isso que, às vezes, quando acontecem certas coisas, nós nos assustamos e a gente fala, nossa, eu nunca poderia pensar que fulano fosse capaz. Porque é justamente assim. A gente nunca pensa. A gente não lê. A gente não entende, a gente não absorve esse tipo de comportamento. Pode passar, por favor? A gente precisa denunciar, queridos. Tem o Disque 100, que a gente pode ligar. E aí eu gostaria de falar uma coisa muito importante. No país, a gente tem muita dificuldade. A gente liga para determinados serviços públicos e, para conseguir falar com o setor, é só a misericórdia. Porque a gente liga para o 135 quando você estiver precisando de INSS. Misericórdia. Você não consegue falar. Você liga para aquele outro número, que é o número do suicídio, que agora eu esqueci. Esqueci? Liga para esses números, assim, serviços públicos. Você, para ser atendido, você tem que ligar. E ligar de novo, e ligar de novo. Muita paciência, e liga. Mas uma hora o 135 vai atender. Uma hora o 100 vai atender. Disque 100 para fazer denúncias. Você pode também fazer uma denúncia via site, que é da ouvidoria, que é do governo, o site do governo. Você pode também fazer denúncia via um aplicativo, que é Direitos Humanos no Brasil. Denunciar é importante. Lembra que eu falei que quando nos omitimos, quando nos calamos, também estamos cometendo o crime da omissão? De pessoas indefesas, de pessoas que não estão maduras o suficiente para decidirem, para aceitarem, porque, infelizmente, muitas dessas pessoas usam uma desculpa que o sexo com essa criança e com esse adolescente menor de idade foi consentido, que a criança queria, que o adolescente queria, que ele gostou. Entendem? Essa criança, esse adolescente não tem maturidade psíquica o suficiente. Ela está sendo muitas vezes manipulada, amedrontada. E ela não está tendo nem, às vezes, a capacidade de decidir. Existem pessoas, já viram reações de pessoas, são diferentes. Tem pessoas que explodem, tem pessoas que congelam quando vê sangue.
ficam nervosas. E desmaiam quando vem uma injeção, né? Uma agulha, já ficam nervosas. Pessoas reagem de forma diferente uma das outras. Não somos todos iguais, né? Mas, independente das nossas reações emocionais, precisamos denunciar. Precisamos falar sobre o assunto. E aí o pastor me chamou para falar sobre o assunto, para trazer essa necessidade de escuta, de ouvir, de falar. Esse assunto é importante. E aí eu fiquei pensando, Jesus, a palavra nos fala sobre algumas coisas. O que nós estamos falando aqui, gostaria de trazer alguns textos bíblicos rapidamente, para que a gente possa entender. Eu gostaria que vocês abrissem, ou fosse projetado aqui, 2 Timóteo 3, de 1 a 4. O tema do texto bíblico é os males e a corrupção dos últimos dias. Está na Bíblia. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O caos que nós estamos vivenciando em sociedade está descrito na palavra. 2 Timóteo, há milhares de anos atrás, né? A carta que foi escrita a Timóteo já estava contendo assuntos como esse. A palavra também diz em outro versículo que por causa da iniquidade o amor de muitos iria, o quê? Se esfriar. E é comum esse esfriamento do amor. Nós naturalizarmos o que não é natural. Nós olharmos para determinados assuntos da nossa sociedade, como uma pessoa assassinada, que você às vezes vai passar ali, uma pessoa cheia de tiro em determinado lugar, ou você vai saber de uma história de alguém, e às vezes sai da boca dos filhos de Deus, morreu porque estava devendo. Eu sei que a gente pensa isso. Mas aquela pessoa tem uma família, uma mãe que às vezes precisou sair, aquela pessoa se transformou naquela pessoa que está ali naquela situação terrível, mas ela tem um pai, uma mãe, uma pessoa que ama aquela pessoa, e falar isso às vezes é tão cruel da nossa parte. Não que a gente vai aceitar o que aquela pessoa fez, se ela fez alguma coisa. Mas a gente não tem que naturalizar isso. Não tem que achar que isso é normal. É normal. A palavra de Deus nos alerta que essas coisas iriam acontecer, que estão acontecendo. Os seres humanos são cruéis. Crueldade. Requintes de crueldade. A gente já ouviu muito falar sobre essa frase. Requinte de crueldade. Não é só o abuso, é queimar com cigarro, é fazer cortes no corpo. E por aí não vamos falar, mas coisas horríveis que estão sendo feitas. No Brasil, 13 crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de violência sexual, física, psicológica, a cada hora. Nós já estamos aqui há quase 1 hora. Pensando nessa estatística, 13 crianças ou adolescentes, entre criança e adolescente, e estão sendo violentadas. A gente pode se calar? A gente pode fazer de conta que nada está acontecendo? A gente pode falar, isso é coisa do mundo? É coisa do mundo. Mas nós estamos aonde? Onde que nós estamos, querido? No mundo, queridos. Estamos aqui. Estamos acompanhando essas notícias de perto.
como discípulos de Jesus, nós necessitamos seguir o seu exemplo. E aí um texto que é muito conhecido nosso, está lá em Marcos 10, de 13 a 16. Todos conhecemos muito esse texto. Vamos ler juntos? Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. A gente olha esse texto de diversas maneiras, a gente já ouviu várias ministrações, pregações sobre esse texto. E a gente vê que Jesus, ele se preocupou em proteger essas crianças que eram trazidas a eles, que os discípulos estavam ali preocupados e achavam que estavam incomodando. E aí, não está incomodando o mestre, ele está cansado. Era costume, né, de levar as crianças aos rabinos para serem abençoadas. Então, Jesus estava ali, as pessoas estavam levando crianças de colos, outras crianças podiam ir andando, mas sempre conduzidos pelos pais, ou pelos responsáveis que estavam ali. E aí a gente vê a atitude de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos seguir os seus passos. Que nós somos discípulos, somos pequenos cristos. E que nós devemos seguir o seu exemplo. E esse texto vai mostrar para a gente que muitas vezes a gente também se indigna. A gente fica indignado, a gente fica chateado, a gente fica com raiva. Mas Jesus não ficou só na indignação. Ele fez o quê? Tomou atitude. Primeiro, ele foi lá e falou: olha, não quero que faça isso. Não é para vocês não permitirem que as crianças cheguem perto de mim. Deixem que as crianças venham. Deixe, porque esse é o objetivo, é o lugar que elas podem estar. Jesus abriu, ali naquele momento, uma porta para que essas crianças pudessem entrar e pudessem falar sobre o que estava acontecendo com elas. E ele nos dá o exemplo para tomarmos também esse tipo de atitude. De abrirmos um caminho. Ele falou sobre o seu descontentamento, mas, além de falar do seu descontentamento, ele poderia parar ali. Não façam isso, né? Mas ele tomou atitude. Outra atitude que foi o quê? Pegou, envolveu, acolheu essas crianças e abençoou. Então, a gente percebe, na atitude do nosso amado Senhor Jesus, que ele não ficou só olhando, que ele não ficou só chateado. Ele fez alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, como igreja, somos considerados uma instituição. Como igreja, igreja, eu e você, como instituição, temos responsabilidade de agirmos, como eu disse, denunciando. Às vezes, tocando naquela pessoa, está tudo bem, quer conversar, eu estou percebendo que você está diferente. E aí a gente vai perceber algumas coisas que acontecem, que é muito comum nas crianças que estão sendo abusadas, é a mudança de comportamento. Aquela criança ou adolescente que era muito falante, né? Facilidade de se expressar, e, de repente, ele se torna aquela pessoa mais introspectiva, às vezes até um pouco agressiva na forma de falar, na forma de lidar. Você percebe, mas fulano não era assim. Às vezes ele começa a colocar uns casacões, né? Não só no caso das automutilação, mas para se esconder. Porque na cabeça dessa pessoa que está sendo abusada, se eu colocar essa roupa larga, ou até o pé, aquela pessoa não vai me ver mais e não vai me perseguir mais. Mas, infelizmente, aquela pessoa vai fazer isso. Eu me lembro de um caso de uma paciente que eu atendi,
e que ela foi abusada, estava sendo abusada, era adolescente, estava sendo abusada desde pequena, por um tio. E ela amava a tia que era o marido dela. E ela sofria tanto, ela nunca tinha falado disso para ninguém. Ela já tinha tentado várias vezes suicídio, ela vivia se automutilando, e ela nunca tinha conseguido falar sobre o assunto. E ela tinha medo de magoar, ela tinha medo de causar uma confusão na família, uma divisão na família. Ela tinha medo que as pessoas não acreditassem naquilo que ela estivesse dizendo. E aquela pessoa que abusava dela se aproveitava nas reuniões de família para ainda intimidar ela. E cada vez que ela estava lá, a mãe, por que você não quer ir? Na casa da sua avó, na festa da família. Mãe, eu não quero ir. Não conseguia falar. E era obrigada a ir nesses lugares. E essa pessoa vinha, abraçava, beijava. E todo mundo sorrindo. Ninguém sabia de nada. Todo mundo amava essa pessoa. Era uma pessoa espontânea, uma pessoa que era legal com todo mundo. Até que quando ela chegou naquele espaço, se sentiu segura para falar. E aí ela aprendeu que ela poderia lidar melhor com essa situação. Ela poderia evitar aquele contato, que ela não era obrigada a receber aquele abraço. Ela não era obrigada a retribuir toda aquela falsidade que estava acontecendo, até que ela conseguisse lidar melhor, né? É um processo, como eu já falei sobre. E ela conseguiu lidar melhor durante algum tempo, pelo menos evitando que aquela pessoa se aproximasse. Quando aquela pessoa estava no ambiente, ela ia para outro. Ela tentou ir vivendo com essa realidade. Isso é fácil? Não, não é. Percebe a dificuldade de falar? Também. Como falar? Como não magoar as pessoas? Como não criar uma confusão dentro da casa? Às vezes, essas situações são suprimidas. Como eu disse lá no início, as pessoas nem sabem que o abuso está sendo cometido. Geralmente, quando é pelos pais, pelos avós, pessoas muito próximas, pelos tios. Eu atendi uma pessoa que já devia uns 30 e poucos anos, e era abusada desde criança. Mas ela não sabia que ela era abusada. Ela começou a conversar e falar sobre outras coisas. E aí eu comecei a perceber um comportamento estranho dela, que ela falava assim, eu amo meu pai é a melhor pessoa do mundo. Assim, como eu estou exagerando, mas ela falava assim mesmo. É a melhor pessoa do mundo, meu pai me abraça, me trata com carinho, e a gente fica junto. E ela repetia, ela estava querendo falar, mas ela não sabia como falar. A melhor pessoa do mundo. Eu, nossa, que legal, você tem um pai maravilhoso, que pai, né? Que privilégio. Eu precisava criar um vínculo. Até o dia que eu comecei a entrar mais fundo e falar para ela, mas como que é o relacionamento? O que vocês fazem juntos? E ela começou a revelar. A gente deita na mesma cama. Tudo bem que a gente deita com os nossos filhos na cama, né? Que legal, a gente conversa com os filhos. Até que ela foi falando de detalhes. E eu olhando para ela, e ela falando aquilo com felicidade. E eu falei, pensando, né, que você fica num dilema. Eu tenho que falar para ela que ela foi abusada a vida inteira, e ela nunca enxergou isso. Até que ela estava pronta para isso, e eu consegui falar sobre isso com ela. E ela levou um choque. Ela parou. Meu Deus, eu nunca tinha percebido que isso tinha acontecido. Outro caso é de uma jovem também inteligentíssima, trabalhava com essas coisas de computador, internet, mídia, tem esses nomes aí todos? Isso aí, antenada. E um dia ela falava sobre outras coisas, sobre a ansiedade dela, que às vezes ela ficava deprimida, que ela não entendia algumas coisas, mas teve um dia que ela chegou desesperada no consultório. E ela falou que aconteceu uma coisa durante a semana. Ela já era casada, sentou com o marido dela para ver um documentário.
E aí, quando esse documentário estava falando sobre abuso, exploração de crianças. E quando ela estava sentada, ela parou de fazer alguma coisa no computador e começou a prestar atenção. E foi falando sobre o assunto, e aí ela parou. A memória dela veio o que aconteceu. Ela tinha bloqueado isso, e ela não lembrava que ela havia sido abusada. Então, isso também é muito possível de acontecer. Nós temos mecanismos de defesa, e, às vezes, o nosso cérebro, ele faz isso. A gente, às vezes, está vivenciando algumas questões que a gente não entende, por que eu sou assim, por que isso está acontecendo comigo, e, às vezes, a gente está bloqueando algo que a gente sofreu, que a gente não quer sofrer tudo de novo, então, o nosso cérebro encontra uma maneira de suprimir isso. E ela descobriu, naquele momento, que ela havia sido abusada, sabe como? Brincando no condomínio com as outras crianças. Tinha um carro velho, entravam dentro desse carro e lá as crianças brincavam. Só que não brincavam, né? Os mais velhos abusavam das crianças menores. Às vezes, um condomínio, as crianças estão brincando. Claro que estão brincando. Estão se divertindo. Criança tem que brincar, tem que ser feliz, tem que se divertir, mas nós sempre devemos estar de olho. Ah, mas é tão legal, confio. Querido, confia desconfiando. Confia prestando atenção. Confia observando. Com cuidado. O objetivo não é enlouquecer, mas o objetivo é entender. Então, precisamos ser como Jesus, como seus discípulos, precisamos tomar atitudes como ele fez. E, finalmente, em Filipenses 2,15, tem uma resposta que precisamos dar. Como filhos de Deus. Filipenses 2,15 diz assim, gostaria de novo que nós lêssemos, e você vai lendo e pensando no que esse versículo está dizendo. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Nós estamos no meio de uma geração corrompida e perversa. Pervertida, corrupta. Essa é a realidade. Não podemos florear e fantasiar que está tudo bem. Não está tudo bem. Mas aí existe, nesse versículo, algo que nos chama a atenção. Você está entre essas pessoas, você convive com essa situação o tempo todo, mesmo que você não saiba, e você tem uma responsabilidade, entre os quais, na qual vocês brilham como luzeiro, como astros no mundo. Vocês fazem alguma coisa. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Não somos chamados para isso? Vós sois o sal da terra. Quem disse isso? Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se põe uma luz aonde? Geralmente, quando falta luz na nossa casa, né? Antigamente a gente usava muito mais vela, hoje a gente tem outras tecnologias. Mas falando da vela, proporção, você pega a vela e você coloca na parte baixa, o que vai acontecer? Ou debaixo de alguma coisa. A luz não vai iluminar da maneira, né? Ela vai ficar ali presa. Normalmente você quer iluminar um ambiente, numa sala, um local onde você está, o que você faz? Você põe ela no alto. Aí a luz vai expandir. Não entendo muito de química. Mas é por aí. Você põe ela no alto e ela brilha. Nós fomos chamados para brilhar por Jesus. Na nossa sociedade, no nosso bairro, dentro da nossa casa. E aí vem o texto de Mateus 5, de 14 a 16, que fala sobre isso. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim,
Brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós ainda damos testemunhos quando tomamos a posição certa, quando fazemos aquilo que devemos fazer. Quando denunciamos. Quando não só ficamos observando o que está acontecendo à nossa volta. Não só quando a gente se entristece. Como que a gente pode observar nas crianças e adolescentes que isso está acontecendo? Como eu falei, comportamento de mudança, aversão ou medo de determinada pessoa. Tá, criança às vezes não quer falar com todo mundo. Tem dia que a criança acorda e você insiste com ela, fala com fulano, né? Abraça. Às vezes a criança não quer abraçar, mas porque ela não está num dia bom. Ok. Não vamos ficar também enlouquecendo com todo mundo. A criança não quis abraçar. Não é isso. Mas, às vezes, aquilo é repetitivo. É sempre a mesma pessoa. A criança chega a dar um passinho assim para o lado, assim, encosta na perna do pai e da mãe. É o que você tem que observar, olhar, perceber se está acontecendo alguma coisa ou foi só aquele momento da criança ali, no momento dela. Prestar atenção no comportamento, na forma de se vestir, automutilação. O sentimento da pessoa é como se algo se tivesse se quebrado dentro dela. Ela está partida, ela não está se sentindo inteira. Ela tem sentimento de culpa, ela tem perturbações no sono. Muitas crianças voltam a ter enurese, né? Fazem xixi na cama. Comportamento retrocede. Na escola, cai o rendimento escolar. Vocês percebem? Aí, às vezes, a gente leva isso como normal, está acontecendo qualquer coisa. Não, observa, não é normal. Não é normal que uma pessoa, de repente, ela mude do nada. Quando a mudança é para o melhor, que coisa boa. Mas quando você vê uma pessoa mudando para o pior, se escondendo, se trancando, não falando, não encosta em mim, ai, cala a boca. E você vê, nossa, essa pessoa nunca me tratou assim, nunca me desrespeitou dessa maneira. Observa e haja. A denúncia é a melhor forma de prevenir a violência sexual. E quando a gente deixa de denunciar, a única pessoa que a gente está protegendo é o abusador. Não é quem está sendo vítima. A gente está deixando de proteger quem realmente precisa de ajuda. Encerrando, concluindo essa palavra de hoje, essa reflexão. Eu gostaria de trazer para o contexto de todos que estão aqui. A gente está falando de crianças e adolescentes, mas a gente sabe que existem, além de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, até homens, que nesse caso são em menores números. Geralmente esses abusos acontecem mais entre as mulheres, as meninas, mas também acontece os meninos. Busque ajuda. Isso nunca é demais. Isso não é vergonhoso. Você entender que alguma coisa aconteceu com você e que você pode ter uma escuta importante que vai te ajudar a entender, a passar por esse processo, a conseguir ter uma vida de bênção. Porque pessoas que passaram por essa situação, que tiveram por aquele momento suas vidas destruídas, sim, elas podem ter uma vida de felicidade quando elas tratam, quando Jesus preenche o coração e muda toda a situação. É possível você ser feliz depois de algo assim ter acontecido com você? Sim. Em Cristo tudo é possível. E se você está aqui nessa manhã, e isso aconteceu com você, se dói em você ouvir esse tipo de coisa, é ruim, é reviver memórias que você não gostaria de reviver, saiba que há ajuda, há pessoas disponíveis, há ajuda no Senhor. Ele deseja que você tenha uma vida livre e feliz na sua presença. Nunca se esqueça disso.
que você pode falar, que você vai ser ouvida, que você é amada por um Deus que deu o seu filho para morrer no seu lugar. É o melhor presente que nós podemos receber do Senhor na vida. E Ele não quer que você viva uma vida pela metade. Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você seja livre, liberta, em nome de Jesus. Que nesse dia nós possamos continuar refletindo sobre isso, não só nesse dia, mas durante a nossa vida, e pensarmos no que precisamos fazer. Precisamos ser como Jesus. Precisamos combater. Precisamos falar. Precisamos proteger. Precisamos cuidar. Precisamos agir. Como família, nós temos uma missão. E que nós todos saiamos aqui nessa manhã, abraçando essa missão, que é a missão de amar pessoas, amar ao próximo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar um dia, uma semana de bênção. Amém? Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em adoração, pela oportunidade de tratar de um assunto tão importante que está acontecendo muito, cada dia o número aumenta de pessoas sendo abusadas. Senhor, tenha misericórdia de nós, que não possamos fechar nossos olhos, que possamos fazer como Jesus, repreender os discípulos, abraçar as crianças, impor as mãos sobre elas, abençoá-las. Ó Deus, que a igreja de Jesus jamais seja omissa com relação a isso. Capacita-nos para isso, capacita os pais, capacita os lares, para cuidar, para prevenir, para curar vidas que foram tão tocadas, traumatizadas, violentadas. Pai, tenha misericórdia de nós. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor. Abençoa o pai, a mãe, os filhos. Abençoa, Senhor, cada lar. Queremos te agradecer pela vida da irmã Eva. Que o Senhor continue a abençoá-la, abençoar sua saúde, abençoar sua família, seus queridos, abençoar o seu trabalho, o seu ministério. Queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra, Senhor. Abençoa teu povo fiel que sustenta a tua obra. Obrigado também pelos aniversariantes dessa semana. Abençoa-os para que continuem dedicando suas vidas, suas famílias a Jesus. Despede-nos desta hora, Senhor, e abençoa a escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.